Um dia eu tive um sonho com meu avô. Meu avô sempre fez parte da minha vida, né? Ele sempre foi o guia pra gente, pra toda a família, Copanax. E eu tive um sonho com ele, que a gente conversava sobre a Madeira Mamoré, a partir das histórias que ele contava também. E aí, num determinado momento do sonho, eu era meu avô. No ano de 1872, engenheiros e equipes inglesas seguem para um lugarejo chamado Santo Antônio, dando início à construção da ferrovia, passados 10 meses sem um único trilho assentado. A empreiteira Public Works, sob o argumento de estudos e levantamentos incompletos da obra, região de alta insalubridade com incidência de doenças e mortes de trabalhadores e ataques indígenas, abandona a região e entra com uma ação rescisória e indenizatória de contrato contra a empresa de Churchill. Os ingleses tiram literalmente o corpo de campo. Em 1874, a Madeira and Mamoré Railway contrata uma empresa americana para retornar aos trabalhos da construção da ferrovia. À época tem uma grande campanha, né, regimentando várias pessoas em vários lugares do mundo dessa grande obra americana que seria construída em selva amazônica. Compareceram mais de 80 mil trabalhadores. A Madeira Mamoré atraiu mais de 54 nacionalidades, dentre eles os gregos. Fico a imaginar meu avô, que nascido em Agios Ionis, municipalidade de Erápetra, Creta, no ano de 1894, depois de mirar durante tanto tempo o infinito do mar Mediterrâneo, resolveu, como numa odisseia, viajar rumo ao Oceano Atlântico e aportar na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, às margens do rio Madeira. Primogênito da família, deixou seus pais e seus 4 irmãos para se aventurar a fazer fortuna num local desconhecido e muito, muito distante, em que pese as condições de grande instabilidade política e guerras, naquele momento em Creta, a construção da ferrovia e a possibilidade de emprego atraiu meu avô e diversos gregos da cidade de Erápetra. Construída em plena floresta amazônica, junto aos rios Madeira e Mamoré, teve seu marco zero, a localidade onde se constituiria a cidade de Porto Velho. A ferrovia, dessa forma, faria ligação entre as duas únicas localidades que passam a existir, Porto Velho e Guajará-Mirim. Toda essa região era parte das terras do Amazonas e do Mato Grosso. A construção da ferrovia tinha um grande desafio em vencer o trecho encachoeirado do Rio Madeira para facilitar o escoamento da produção da borracha boliviana e brasileira até um ponto onde pudesse ser embarcada para exportação. Minha história começa nesse momento. Como um bom cretense, meu avô sairia de seu mundo cor de azul turquesa para navegar e navegar nas águas dos rios amazônicos. E como eu, vários dos descendentes gregos contam essa história. Como era o nome do seu pai? Nicolás Karageorge Meletis. Él nació el 16 de mayo
de 1892. Él vino a estos lugares en compañía de otros que vinieron acá para trabajar la línea férrea esta, ¿no? De Portobelo acá. Cuando vio la oportunidad de salir para América, entonces vinieron un grupo de griegos ahí para trabajar en el canal de Panamá, que era otro problema también porque la malaria en aquel tiempo también era terrible. Terminó el canal de Panamá, se vinieron acá a Brasil, entraron y estuvieron trabajando también en la línea férrea Madera-Mamoré, hasta que concluyó eso, que llegaron acá a Guayara. Como él decía que muchos pensaban era una mejor oportunidad para ganar plata en aquel tiempo. Pero lo único que me dijo fue que en ese tiempo que estuvieron ahí trabajando, hubieron muchas muertes por la malaria en aquel tiempo. Y que fue un tiempo difícil y llegó ya con nosotros y se pasó acá a Bolívia e daí foi a esses pueblos allá del norte. Meu pai Antônio Costa Andaques Rouselaques, a minha mãe nascida aqui na Bolívia, porém filha de espanhol, chamava-se Ramona Rouselaques. Ela casou com meu pai, isto já quando ele veio a segunda vez, né? Sim. Ele nasceu em Hierápita, na Ilha Creta. Foi divulgado, né? Teve a divulgação por todo o Brasil, o universo, vamos dizer, a estrada de ferro, né? Que ia ser construída e precisavam de operários de mão de obra. Aí os gregos lá, os patrícios maiores que ele, né? Tinham, vamos e tudo. Ele era considerado de menor, não tinha 20 anos, mas ele já tinha um segundo grau, né? Uhum. Então, tudo vieram. Na hora de embarque, quem se responsabilizava sempre por ele, que passava pela França, ele fez exames, tudo isso, né, para poder viajarem para Portugal, pegarem lá em Portugal, em Lisboa, que eles pegaram um navio para Recife. O primeiro porto, me disse, do Brasil, ele veio por navio, foi Recife. Aí ele veio fazendo a Via Sacra, né, vinha por Ceará, Fortaleza, chegou até Porto Velho, quando ele veio trabalhar. Sim, os gregos, muito inteligentes, falaram para ele, olha, Antônio, nós vamos enfrentar tudo na vida nas matas, nas florestas da Amazônia. Ali vai ser tudo para poder, né? Ali tem bicho, tem índio, tem tudo. Eles sabiam todos isso. Então, você é o seguinte, vai ter a chamada, quem é você, seu nome, que profissão, seu grau de instrução, que você estudou. Nunca diga que você não sabe nada. Você só faz assinar seu nome. Senão eles vão te voltar para você anotar, andar com os engenheiros nas matas, fazendo anotações, né? Essas coisas todas. É mais inteligente, né? Por que não aproveitar? É ou não é? Então, você vai dizer assim na hora da chamada, vão lhe perguntar quem é você, o que é que você sabe fazer, grau de instrução. Você fala para ele que não sabe. Senão, você vai muito para o mato e arrisca. Tá bom. E dito e feito, na hora que fez assim a entrevista, não? Ele disse que não sabia muito ler, não tinha como mais ler. E, então tá bom, mas você sabe alguma coisa assim de cozinha? Disse, sei, porque eu lá no meu lugar, minha mãe não estava a gente para cozinhar. Você vai ser auxiliar aqui do cozinheiro. Então, bem, já sabe que daí ele não saía, era auxiliar, mas tinha muita gente, engenheiro, médico. Ele era tipo servindo, garçom, né? Trabalhou nisso, meu pai. Para não ir para o mato, para não ir muito para o mato, para não morrer. Cara, o papai trabalhou, foi na estrada de ferro. Ele veio com um tio da Grécia. Ele nasceu aonde? Na Grécia, em Atenas. Não, em Creta. Ele é da ilha de Creta. Eu vi assim com uns 15 anos por aí. E aqui aí acabou ficando aqui mesmo, sabe? Ele primeiro trabalhou na estrada de ferro, né? E depois ele tinha era um carro que chamava de Litorina, que ele levava passageiros de Porto Velho para Guajará, para Bunã.
E depois, então, ele casou com a mamãe e ele começou a trabalhar, comprar seringal e trabalhava na borracha. Ele deve ter vindo em 1910, na época da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ele veio com o tio dele agenciava barbadianos, próprios gregos, para vir trabalhar na Estrada de Ferro, né? E pelo que as poucas coisas que eu lembro dele é que ele veio, começou a apontador de trabalhadores, depois foi maquinista, ajudante de maquinista e sempre contava essas histórias, né, que morria muita gente de malária, mas... Bem, e o que me consta também é que na época eles estavam fugindo de lá, né, porque a pobreza lá era muito grande. Eles não, diz que a Grécia é um país novo, né? Quer dizer, a Grécia, assim, o país Grécia é novo, né? É novo, é de 1832. É, isso aí mesmo. Na Grécia, a família dele era bem humilde, né? Ele trabalhava assim, não, o que aparecesse, assim, ele ia trabalhar, depois... Aí ele saiu da Grécia e foi para trabalhar no Canal de Suez. Aí depois ele veio para o Brasil e veio aqui para Porto Velho, daqui já foi para Guajará direto. Chegou aqui em 1912, se eu não me engano, que o Jorge falou. Ele disse que passou assim, quando ele veio para cá, muita necessidade, porque ele veio sem nada da Grécia, saiu porque lá ele não tinha emprego, não conseguia emprego. Ele veio tentar para cá porque estava mais sorte. Meu pai nasceu em Turluti, província de Sitia, na ilha de Creta. O nome do meu avô era Nicolau Razinax, descendente de uma família que cultivava azeitonas e uva. E hoje parece-me que a família vive de produção de azeite. Meu pai chegou aqui nos anos de 1911, veio para trabalhar, veio contratado como mecânico para trabalhar na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, na construção. De lá, quando o meu pai veio para cá, ele saiu diretamente da Grécia e vieram mais ou menos 300 gregos junto com ele. Me lembro, meu pai me disse que o nome do vapor do navio chamava-se Salvador. Vieram no navio Salvador e desembarcaram 300 gregos para cá. O meu pai chegou aqui com 23 anos, chegou muito novo, com 23 anos. Trabalhou na Madeira Mamoré, exerceu várias profissões. Meu pai exerceu a profissão de ourive, de relojoeiro, de mecânico, tudo em Guajará-Mirim, de radiotécnico. Como era o nome do seu pai? Caralambos. O nome dele completo e da onde Vacilac. ele era? Era de Catucime, parece que era a vilazinha dele, Catucime, na ilha de Creta, não sei porque é grande lá, de um lado ou outro. Ele chegou em abril de 1912 e a estrada parece que terminou aqui, mais ou menos por essa época, a estrada de ferro, que foi essas paralelas de aço aí, que os ingleses fizeram, para cobrir o trecho encachoeirado Porto Velho, Guajará Porto Velho, né? As cachoeiras, são 30 e poucas cachoeiras. E a Bolívia já era um país produtor, era o maior produtor de estanho do mundo, né? Rico, na época era rica. Potosí, ali, aquele negócio era como Paris, assim, a Bolívia, né? Brasil, não. E na América do Sul, a Argentina era muito superior ao Brasil. Então ele veio naquela época, foi primeiro para a Argentina, que na América do Sul era a Argentina. Ele fugiu da terra dele lá, ele com outro grego. Eu não sei para onde é que o outro foi. Ele fugiu, os dois garotos, pensando em ganhar dinheiro. E viram que lá na Grécia, naquela época, hoje não, mas naquela época era só azeite e vinho, né? Era só uva e azeitona. Queriam ganhar dinheiro. Aí se mandaram. Meu pai passou em Santos, foi para a Argentina. Chegou na Argentina naquela época, não se falava nem Rio de Janeiro, era Buenos Aires. Terra do tango, terra das boas carnes, boas comidas. Mas terra para viver, não era para ganhar. Aí eles disseram, aqui não é para ganhar, aqui é para viver, né? Para gastar. Aí apareceu um grego que tinha aqui, devia ganhar algum trocado,
para angariar gente para cá, que muitos países não queriam que seus filhos viessem para cá, porque sabiam que era para morrer, né? Pelas doenças, por tudo. Mas ele veio. Foi de tudo, caçaco da estrada, peão, aquele negócio, passou fome, andou pelas matas, não sabia caçar, não sabia pescar. Desde muito pequena, eu escuto falar da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, mesmo não tendo nascido em Rondônia. A Estrada de Ferro, ela sempre pertenceu ao meu imaginário, o imaginário de toda a minha família. Ou seja, que estrada que é essa que atraiu pessoas que saíram da Grécia, especialmente da ilha de Erápetra, que fica em Creta, que hoje é a cidade mais meridional da Europa, e que fizeram esse percurso imenso de atravessar os mares, né, literalmente, chegar ao Brasil e ir para a floresta amazônica. Muitos deles ficaram aqui, outros se espalharam aí para a Bolívia, outros voltaram para a Grécia, e meu pai, com mais alguns, fixaram residência em Guajará-Mirim. Foi comerciante, trabalhou fazendo comércio ambulante no rio Guaporé, Mamoré e Guaporé, levando mercadoria para vender, e vendia mercadoria, comprava produtos, e esse era o comércio do meu pai. Ele fixou lá mais ou menos na Bolívia, e tinha uma pequena fazenda também na Bolívia, no lado boliviano, que lá em Costa Mar, que faz fronteira com a Bolívia. Então ele adquiriu lá uma propriedade, tinha uma pequena fazenda, e lembro que ele comprava tabaco, farinha de trigo, e o comércio dele era assim. Aí se estabeleceu no Abunã, que o Abunã, ali, o entroncamento, era um lugar bem desenvolvido ali, não vê que é entroncamento, os trens dormiam ali. Sim. E ali se estabeleceu, mas tinha, sabe como é europeu, né? Ele é peão, mas ele chegou a ter 50 empregados o ano, todo mundo recebia em dia com aquelas fichas, ele tinha organização, tinha contador, aquele negócio. E começou a plantar cana, e começou a fazer cachaça, açúcar. Mandava açúcar para cá, para Porto Velho. Né? Vinha açúcar do Recife, refinado. E meu pai fazia aquele açúcar mascavo, né? E a pinga também, né? Que no começo era em frasqueiras, depois passou a garrafa. Né? E depois andou pela Bolívia, e na Bolívia ele chegou a ser grande comércio lá. O maior firma de lá era Soares, como era? Soares Hermanos, o Nicolás Soares. Ele tinha negócio, plantava lancha, enchia de açúcar, de arroz, mandava para Trinidad, para essa cidade. E de lá para cá, Rondônia não tinha uma cabeça de boi. Porto Velho consumia boi da Bolívia, que chegava maltratado depois de viagem de barcos, etc. Né? E depois pegava aqueles vagões da estrada de ferro e levava para Porto Velho para abate. Meu pai pegou esse negócio de carne, que é um bom negócio, carne, né? E vendia carne para Porto Velho, bois. Entendi. Trazia boi em pé e exportava. E depois ficou com um negócio bom lá. Acabou comprando fazendas na Bolívia, depois arranjou um sócio boliviano, um sócio que estudou em Londres, era Nicomedes Soares Franco, Dom Nico, e colocou o Dom Nico como sócio. Mas depois ele notou que a sociedade não estava dando lucro. Aí ele disse, olha, não está dando prejuízo, o negócio, quando empata ele vai lá. Mas assim. Aí Dom Nico disse, eu compro o cara, Nelson. Aí ele desconfiou já que era ele que estava metendo a mão, né? Então, tá bom, não estou vendo. Como você vai pagar? Aí ele descobre aí, então você me faz um charque, mas charque de primeira. Aí nós começamos a fazer charque lá em Santana, na Bolívia. O charque vinha para cá, vendia-se em Porto Velho e aqui, que não tinha mais cidade. Eu levava para São Paulo, quando eu ia lá para tratar assim, não, ele levava o charque daqui, que superava o charque do Rio Grande do Sul. Tão gostoso que era. Em Guajará-Mirim, mais ou menos, teve uma época que tinha 70 famílias gregas, e lá ficaram esses gregos.
que contribuíram, participaram da vida social, né? Ajudando a fundar clubes sociais. Os gregos aqui ajudaram, em Porto Velho, ajudaram a fundar o Clube da Colombina. Em Guajará fundaram o Guajará Clube. Posteriormente, ajudaram também, junto com os libaneses, a fundar a Sociedade Helênica Libanesa, que era um outro clube muito bonito que tinha em Guajará-Mirim, que tinha cassino e outras coisas. Os gregos participaram muito da vida política de Guajará-Mirim. Alguns chegaram até a ser vereadores lá em Guajará. Meu pai não chegou a ser vereador, mas ele participava da política, participou da luta da emancipação pelo município de Guajará-Mirim. Aqui em Guajará-Mirim a população era muito pequena, era só o centro mesmo que existia, entendeu? Não tinha mais nada. Chegava às 6 horas da tarde, minha mãe falava, você tem que chegar aqui em casa quando a luz acender. Aí teve um dia que o motor lá, parece que deu um problema, não acendeu. Eu ficava olhando, quando chegava uma luz acesa, eu corria para casa. Aí ela acendeu a luz, eu não fui para casa. Cheguei em casa, ele deu uma surra, me falou, por que você não veio? Porque a luz não acendeu, mas você não viu que já escureceu? E tivemos uma época aqui que o motor quebrou de uma vez, nós passamos uns 7, 8, 9 meses, sei lá, assim, totalmente sem energia. Gelo compravam em Porto Velho, quando a barra chegava bem um pedacinho só de gelo, que era 2 dias no trem, não tinha nada aqui. Comprava a batata, a cebola, essas coisas, tudo da Bolívia, porque nós somos fronteira, né? Meu pai foi o primeiro fabricante industrial aqui de Rondônia, porque só tinha Guajará e Porto Velho e Abunã. Então ele fabricava sabão, vassoura, colchão de palha, maleta, mala. Aqui a vida era muito boa, assim, para criança, brincava na rua, de pular amarelinha, que a gente chamava de macaca, né? Agora é amarelinha, subia nas árvores. Todo mundo tinha uma bicicleta para andar de bicicleta, entendeu? Brincar na rua, pular de uma árvore para outra, tinha muito benjamin, umas árvores grandes, jogar peteca. E quando eu ia para o colégio, eu saía do colégio, tinha uns amigos lá que eles não gostavam e me batiam, aí vinha chorando para casa, minha irmã ia lá me defender, a Floriza. Batiam no meu irmão, eu ia resolver a parada, dava nos meninos também. E assim a nossa vida era muito boa para criança. Não tinha nada, né? Era bem pequenininho. Tinha só a praça, 2 cinemas, que logo depois fecharam os cinemas. Não, eu não ia quase no Rio, porque meus pais não deixavam a gente ir para o Rio. Chegava ali até perto da estrada de ferro. A gente corria lá para pôr o ouvido nos trilhos do trem para escutar se ele já vinha. E a gente ia roubar aquele bolor de aço que tinha na roda da máquina para jogar bolinha de gude, né? E a gente também trazia areia bem fininha para arear as panelas, que não tinha bombril, não tinha essas coisas aqui. E a gente brincava lá na estação, tinha umas pelas de borracha, a gente corria em cima, que vinha dos seringais. Não tinha uma lanchonete para você ir, um barzinho, não tinha nada. O que tinha muito na rua de noite eram uns carrinhos que o pessoal carrega, andando na rua, ele vendendo comida boliviana, entendeu? Vendendo xixa, luar, essas coisas assim, porque refrigerante não existia. De estudo também não tinha, só tinha até quinto ano primário, que falavam de quinto ano primário, aí tinha que fazer a admissão lá, né, em Porto Velho. E estudei numa área auxiliadora, vi até a 8ª série só. Não quis continuar os estudos, não, porque eu era apaixonada pelos meus pais, eu chorava dia e noite lá. E casei aqui, constituí família, tenho 4 filhas, 10 netos, 3 bisnetos. E estamos levando a vida até hoje aqui. A princípio eu tinha uma ideia um pouco romantizada
né? Nossa, os gregos saíram de um lugar tão longe, com um mar tão maravilhoso, o mar Egeu e o mar Mediterrâneo, para vir para as terras da Amazônia, para os rios, né? E, na verdade, os gregos vêm para o Brasil naquele momento porque as condições gregas eram gravíssimas, condições de fome, inclusive. A ideia da madeira mamoré, ela enche os olhos, né? Porque é a possibilidade da fortuna. Os trabalhadores, quando iam para a madeira mamoré, eles iam com passagem de ida, não tinha passagem de volta, e tudo que eles tinham ali, a rede para dormir, alimento para comer, aquilo dali estava tudo empenhado no retorno do trabalho. O que eles tinham de retorno com o sonho do Eldorado, isso tudo se dilui, isso tudo se esgarça. Quando a gente vê um documento que fala que ele não deve a rede, que ele não deve a comida mais, que ele não deve os cigarros que ele tinha que comprar, porque todo bom grego fuma bastante, e que a cabeça de cada um desses trabalhadores custou para os seus atravessadores 6 libras. As condições da madeira mamoré, fora as condições que existiam numa região extremamente insalubre, com dificuldade de colocar os trilhos, por causa das condições do próprio terreno, são condições análogas à escravidão. A cada trilho construído representa uma vida. As pessoas morriam de malária, as pessoas morriam, os trabalhadores morriam de beriberi, as pessoas morreram de doenças tropicais gravíssimas. E aí falar dos gregos é falar de um povo que conseguiu de alguma forma resistir. Morreram naturalmente, mas que conseguiram resistir. Não, meu pai nunca mais voltou à Grécia, não. Nunca mais voltou à Grécia. Nunca tiveram contato? Eu não sei por que meu pai não voltou à Grécia, porque condições assim ele tinha. Mas eu não sei por que ele não voltou, nunca mais ele voltou. Ele tinha, assim, escrevia sempre a família dele, ele escrevia para ela. Inclusive ele mandava, assim, dinheiro para eles, né? Não sei se ele trocava em dólar, não sei, eu sei que ele mandava. Para eles, sempre mandava, para ajudar. A irmã dele, né, sobrinha, assim, mais a irmã dele, porque os pais tinham morrido, né? Nunca descuidou disso. Em 1912 ele foi embora. Ele voltou não sei que ano mais. Teve os 8 anos da guerra, né? Que foi a Turquia com a Grécia. Foram 8 anos, mais quantos anos? De 1912 para 8 anos mais, que logo que ele chegou lá teve a guerra, ele ficou todo o tempo. Serviu o exército? Serviu o exército, foi o tempo que veio a guerra, ele tinha por força da razão guerrear. Era guerra mesmo, né? Sei que teve um problema dos generais, essas coisas políticas, minha filha. A política, você já sabe. Teve um problema, eu sei que ele veio embora. Alguma coisa aconteceu. De 30, ele não retornou mais para a Grécia dele, que tanto amou. As coisas complicaram, ficou sempre no anonimato. Depois nós soubemos, né? Teve entre a briga lá que teve, ele não tinha condições de voltar por X tempo para o país dele. Então ele foi anistiado em 1958. Já velhinho, doente. Soube também que durante a Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, ele tentou voltar à Grécia, não foi bem sucedido, não sei até onde ele chegou, mas teve que voltar, né? Não voltou, ele tinha essa frustração. Quando eu já tive meus 15 anos, ele já nem falava mais de ir para a Grécia, já era brasileiro já. Quando eu fui à Grécia e encontrei com a minha família que mora lá, os Kopanakis que vivem lá, assim que eu cheguei, que eu desci do carro na casa das minhas primas, elas diziam para mim, a gente espera você há mais de 104 anos. Isso foi um impacto muito profundo,
porque eu queria compreender essa espera também. E essa espera é a espera de contar essa história, que é a história de um homem que sai da ilha de Herápetra, que vem para o Brasil, que vem para a floresta amazônica e que não volta. Assim, que história que é essa que também não foi contada para eles, né? É o passado e o presente, o tempo inteiro junto, caminhando junto.